Se prepare que o outono vai vir, mas existe beleza no outono. Mas não, o outono a minha esposa aquela mais gosta, né? Eu gosto do outono. É que, na verdade, quando você falou outono, existe aquele momento específico do outono, que as folhas estão laranjadas, que é um momento mais bonito e tudo mais. Mas Mas existe também o momento marrom, existe o da lama, o momento da chuva. E a vida, a gente gostaria de dizer que seria lindo que a vida fosse cheia de sol e praia. Mas a verdade é que a vida é cheia de tempo nublado, tempestade, lama. É engraçado porque assim, eu te conheço há muitos anos, né? Não quero abafar um pouco, mas. E você sempre teve uma visão muito positiva da vida, né? E assim, e eu também, né? A gente gosta de contar piada, dar risada e tudo mais. Mas a verdade é que a vida tem algumas vicissitudes, né? E algumas situações que não tem como ser evitadas, não tem jeito. A vida não é uma festa o tempo inteiro. Adoraria dizer que fosse uma festa o tempo inteiro. Exato, mas... I have some bad news, mas vão ter vários perrengues e muitos tempos difíceis. Aí, por falar em tempos difíceis, né? Queria entrar um pouco no assunto musical aqui, né? Porque a gente sempre gosta de tentar explicar alguma coisa de música, etc e tal. E o Kawhi é um especialista aí em jazz e blues. Como você podia explicar para nós um pouquinho, né, assim, o que é o blues, o que é o jazz, o que é o blues, o que é a tal da Blue Note, como que começou toda essa história? Né? Pois é, estavam lá os nossos franceses com uma formação clássica que era, né? Estruturas harmônicas predispostas, né? Com um arranjo bonito, que você toca sempre a mesma coisa, mas você tem os acordes que iam. Essa influência francesa. Aí vinham os negros, vinham de uma coisa de ritmo, né? Tinha um lance do ritmo, né? Um samba, mas era muito... E como que você junta o ritmo e a harmonia clássica? E como você junta ambos de uma forma que você pode usar harmonias clássicas estáveis mas dar uma abertura para a improvisação? Você começa com blues, né? Que é o grau 1. O grau 4. O grau 1. O grau 5. O grau 5 e o grau 4. Além de você tocar a mesma coisa, você deixa algumas partes para liberdade da expressão individual. E aí você começa a fazer coisas como... Antes, na música clássica, você vai tocar sempre, né? A mesma melodia toda a vida. Mas no blues, você usa Blue Note, que é a quinta diminuta ou a quarta aumentada. Pode usar ela aqui, ali ou quando quiser. Então você tem um respeito à harmonia clássica com uma abertura para individualidade. E o jazz, em vez de ser do 1, 4, 5, ele vai para o 2, 5, 1, né? A segunda menor, a quinta aumentada. Mas a ideia é que você tem você tem um momento do tema, que é o respeito à melodia clássica, Você tem um momento da improvisação que você faça o que quiser. Tudo está valendo. Existem algumas regras, como escalas que usem terceira menor, quarta aumentada, mas mesmo que você quiser usar algo diferente, sabe como o professor meu dizia?
não existem notas erradas no jazz. Então, mostrar um pouquinho da improvisação no Summertime, né? A melodia é... Agora, a improvisação vai ser... E aqui... Essa é a Blue Note. Mais do que você entendê-la, que tal senti-la? Então, ao oposto da música clássica, que às vezes ela é cerebral, repetida a mesma coisa, que eu adoro, by the way, muito lindo, eu acho ter uma improvisação. Às vezes você se sente triste, às vezes se sente feliz, você pode se expressar como você está sentindo naquele momento. E cada interpretação é uma interpretação única. Você sabe que no mundo erudito, né? Hoje em dia existe talvez uma tendência de revalorização ao que se tinha na época dos grandes compositores, são chamados, né? Como se hoje não houvesse grandes compositores, mas que é do ensino do improviso, né? Porque tem Beethoven, por exemplo, ele tinha uma neura que ele improvisava tão bem que algumas pessoas ficavam copiando a música dele. A tradução virava uma melodia, né? E o improviso é uma coisa assim, realmente, a capacidade que esses caras têm é fantástica. Inclusive, existe a forma improviso, que é uma música composta para dar essa sensação de improvisação. Né? E uma coisa que é interessante do Blue Note é porque se você pegar a escala normal, né, a escala habitual, e aí você tinha aí você abaixa o quinto grau, se você pegar uma você pega aqui, né? Aí você abaixa o último grau. Essa sétima, essa quinta. Né? Ela dá uma tensão. A sétima diminuta dá uma tensão, né? Essa aqui é a praia, né? Agora aqui já na... meio fio, né? Porque na verdade a harmonia é um estudo de tensões e relaxamentos. Agora, o que eu acho interessante é assim, existe uma não sei se é uma teoria, assim, não se diz por aí que a Blue Note, na verdade, era assim, eram escravos americanos, né, da América do Norte, né, que ao tentar cantar o que seria a escala normal ocidental, eles estavam com tanta dificuldade que não conseguia, aí ficar essa nota um pouco diminuída. Então, por isso que seria essa nota aí, essa nota de pesar, por isso que tem esse nome de blues, né, que é essa melancolia, né? E é curioso, porque o Summertime, você sabe que o Summertime é uma área de ópera, né? Assim, o Summertime acho que é uma das mecas do aliás, o Gershwin estudou com compositores eruditos na França, né? Ele tinha uma formação erudita, o Gershwin. Ele teve uma formação muito grande. Na verdade, ele quis estudar com o Ravel, né? Essa história é muito curiosa, o contexto ele quis estudar, aliás, o Ravel ele era um grande admirador de blues, ele reconheceu algumas coisas do blues e músicas folclóricas francesas na época, e ele era um grande fã, ele gostava muito. E o mesmo bolero é uma exposição do mesmo tema de formas diferentes, que é um conceito super isso. Cada tema pode ser exposto de formas infinitamente diferentes se você for criativo. E aí, só de curiosidade, diz que o Gershwin teve duas decepções nesse sentido, né? Que a primeira, ele chegou para o Ravel e falou que ele queria aprender a compor com o Ravel, grande compositor. E aí o Ravel virou para ele e falou: não, mas você não tem que aprender comigo, você não tem que ser o segundo Ravel, você tem que ser o primeiro Gershwin. O Ravel é finíssimo, né? E ele soltou uma dessa. Falei, beleza. Mas a melhor história dele é com o Stravinsky. Ele chegou lá, o Stravinsky, né? Um compositor russo, assim, vanguardíssimo na época, e ele chegou e falou que ele queria estudar, porque ele queria ser, né? Porque, na verdade, a família do Gershwin era russa, né? Eles eram Yakov Gershowitz. E foram imigrantes, né? Ali para Nova York, né? Numa época de grandes dificuldades econômicas, né? E fugindo de uma repressão antissemita muito violenta da época. E aí o que aconteceu?
ele diz que o Stravinsky virou para ele e falou assim: você não é o Gershwin, o compositor que faz canções da Broadway e ficou milionário fazendo isso? Então, desculpa, eu que tinha que aprender com você. Mas, o Kawai, o que eu queria perguntar para você é assim: eu vejo que você tem aí na sua atividade profissional muitos momentos musicais. Você toca em congresso, você participa de eventos com parceiros. Como é que você faz essa mescla da música com a medicina, especificamente na sua área? Eu acho que, por exemplo, né, eu tocava por muitos anos, eu decidi tocar como que eu vou tocar, eu focado em mim mesmo, as notas todas. Aí eu comecei a tocar com músicos muito experientes. Em Boston, por exemplo, várias vezes bandas tocavam, né? Mas a pessoa precisa tocar. Eu notei que eles tocavam na parada. Eu que não aguento me interromper. Boston, assim como Nova York, são duas mecas da música norte-americana, tanto de erudito quanto erudita, né? E a Harvard do Jazz, Berklee College of Music, eu não tive o privilégio de tocar. Eu notei que eu estava tocando todas as mudanças de acorde. O meu professor, da Berklee, ele tocava. Ele parava. Mas quando ele tocava, eu notava. Eu notei que a música é uma combinação de perguntas e respostas e frases e silêncios. E assim é o jazz. E adivinha que eu faço muitos encontros com as famílias. Eu começava, quando eu era estudante, a falar: seu pai tem câncer metastático e ele está com insuficiência renal, uma insuficiência hematológica, uma insuficiência respiratória, e ele está no final da vida e nós temos que... Eu ficava falando, e a pessoa... A hora que eu falei: seu pai está com câncer metastático, a pessoa já tinha... Acabou. Não houve mais nada. Ali, e eu ficava falando. Como eu ficava tocando, meu professor da banca estava ali. É aquilo que eu aprendi. Os encontros familiares são como as bandas de jazz. O médico fala, a família fala, e nós somos do silêncio. Aí a outra pessoa fala. É uma sinfonia de perguntas e respostas e frases excelentes. Ao invés de tudo... Imagina um encontro familiar que todo mundo quer falar o tempo inteiro, não ia dar certo. Ou encontro familiar que o médico falou 95% das famílias dizendo não ia dar certo. O melhor encontro familiar é o encontro de cada um. Você sabe que tem uma frase até recente de um dos maiores músicos que existe, que é o argentino Daniel Barenboim, um dos grandes pianistas e um dos grandes regentes da atualidade. E ele estava lá numa palestra, né? E ele estava comentando sobre educação musical para criança, inclusive, né? E ele fala assim: qual que é o grande X, né? O cerne da questão de uma educação musical? Eu acho que a educação musical não é a única educação musical, mas qual que é o grande cerne da questão? É que há as questões de cada um entender que eles fazem parte de um contexto. Porque quando você está tocando em conjunto, quando você põe um acorde, na mão lá você mete a mão lá está o acorde, mas no conjunto cada um está tocando uma nota. Quando cada um entende a importância que tem dentro da melodia, é um grande crescimento. E é o que você está falando, né? Às vezes, less is more. Menos notas e menos frases. Você tem uma hora e fala: olha, seu pai está com câncer metastático. Permitir o silêncio. Permitir o tempo para a pessoa digerir. Sim. Como isso está sendo para você? Eu briguei com meu pai ontem e ele não dizia. Deixa a pessoa desabafar. Antes de você falar: olha, temos opções e temos... Deixa a pessoa desabafar. Isso. E um bom músico, ele sabe tocar, mas vem o quê? Ele sabe escutar. E ele sabe... Um bom cirurgião sabe quando operar e quando não operar. Sim. Um bom músico sabe quando tocar. E quando, mais importante, quando não tocar.
Na cirurgia a gente diz, são as famosas 4 fases da vida profissional do cirurgião, né? Que é o how to do, né? Depois when to do, depois when not to do. When not to do, E por último, how not to do. E eu sou seu agente de viagens para falar, olha, doutor Alexandre, esse paciente está aqui com ciência renal, ciência cardíaca, ciência respiratória. Talvez seja o momento da gente conversar com a família e ver se tentar fazer uma cirurgia que vai ter uma qualidade de vida péssima, não vai ajudar o paciente. Não estou dizendo, não vamos desejar, mas vamos dizer que então a gente parar e considerar a ideia de não fazer essa cirurgia, não fazer essa UTI, não fazer essa quimioterapia e focar na qualidade de vida, naquelas coisas que four things that matter the most, né? A sua conexão com o sagrado. O que é? É o how not to do, ou como se diz na música, às vezes o mais difícil é tocar a pausa, né? Porque tem todo um simbolismo, né?